Mas é o jeito, a gente tá... gravação, certo? Olha, parte 2, você que me esperou, muito obrigado. Você é uma pessoa incrível. Wagner Tomazoni tá explicando ali esse caso bem sério. Vem cá. E, inclusive, o Wagner acabou de dizer que a opinião, né, da Liga Nerdola é uma opinião que é dividida por CPFs, ok? Então, cada registro ali tem a sua própria opinião, mas, no caso, essa opinião que ele está emitindo agora representa o grupo, sim. E eu sei que posso dizer em nome de toda a Liga Nerdola que nós somos completamente contra isso. Todos nós reprovamos veementemente essa conduta desses jogadores. Todos nós da Liga Nerdola... Eu sei que chega a ser um pouco babaca. Eu me lembro muito do Maurício Meirelles, né? Tinha uma época que ele queria sinalizar a virtude no Twitter e toda hora ele falava brincando: pessoal, racismo é errado. Pessoal, homofobia é errado. Então, assim, eu sei que é estranho a gente ter que voltar a falar disso em 2024, mas fazer o quê, cara? Certos problemas ainda não foram resolvidos. E, infelizmente, a gente vai ter que bater na tecla, a gente vai ter que deixar claro, a gente vai ter que mostrar quando de fato é racis, quando é exagero, né? Quando, na nossa opinião, é outra coisa. Porque uma coisa foi o caso do Yasuki, que não tem nada a ver com isso aqui que a gente tá falando agora, porque isso aqui é real. Nos solidarizamos para com o Túlio por causa desses ataques baixíssimos que ele sofreu. Claro. Essa notícia, infeliz pra caramba, não é uma polêmica ideológica. Ao contrário do que muitos tentam fazer parecer na internet, isso não é uma discussão entre nerdolas e lacrolas. Ser contra esses ataques baixos que o Túlio sofreu. Isso é uma questão terrível também, porque a lacrolada, ela tomou pra si algumas pautas como se fossem pautas apenas da esquerda, ou apenas dos lacrolas, dos progressistas. O combate ao racismo é uma pauta do ser humano. Então, assim, eu sei que é óbvio o que eu estou te falando e você já tá careca de saber. Até o Barros, que veio trabalhar num domingo, tá careca. Só que, infelizmente, quando a esquerda pega pra si a pauta do racismo, ela quer fingir que a direita não tá combatendo mais. Então, às vezes, a gente tem que até arriscar ser clichê e ser repetitivo e para algumas pessoas, claro, o malandro vai falar, isso aí a gente já sabe, mas para algumas pessoas talvez pareça que a gente tá sinalizando virtude. Não é isso, cara. Não é isso. A gente tá se defendendo e demonstrando o nosso posicionamento. Porque na semana retrasada a gente já encheu o saco de ser atacado com essa questão do negócio do Yasuki, a palhaçada toda que deu. Vocês sabem do que eu tô falando. Então é importante reforçar isso aqui. Infelizmente é necessário. Ser contra esses ataques racistas que o Túlio sofreu é uma questão de humanidade e não de ideologia. E é importante a gente destacar o quão asqueroso é esse comportamento. Mesmo porque... Desculpa de te interromper de novo, Wagner. Na minha visão, o racismo não é um comportamento de nenhum espectro político. O racismo é uma postura tão imbecil que não tem como você qualificar ele nem na esquerda e nem na direita. Crimes não pertencem a nenhuma ideologia. Crimes precisam ser combatidos, punidos. Tá entendendo? É que a canhota quer ficar empurrando pro lado de cá esta desgraça. Mas aqui não vai se criar, entendeu? Aqui não vai se criar. É para diferenciar um ataque racista de verdade daquele pseudo-racismo histriônico que muitas vezes os lacrolas usam para tentar atacar a gente, né? Perfeitamente, como aconteceu no caso do Yasuki. Então você preferir um samurai japonês a um samurai africano não é racismo. Claro. Agora, você utilizar a raça de alguém como uma maneira de atingir ela, de ofender, de menosprezar, isso é racismo. Opa. Mas como eu disse agora há pouco, esse assunto possui duas camadas que eu acho que é importante a gente analisar. E essa camada
camada inicial, apesar de ser a mais importante, também é a mais superficial. Porque vamos lá, com todo respeito, eu acredito que tudo que eu falei aqui até agora é simplesmente o óbvio do óbvio. Sim. E eu não sou um mero sinalizador de virtude. Então, meu papel aqui não é simplesmente apontar para esse episódio e falar, nossa, olha só, isso aqui foi um caso de racismo e racismo é errado, porque eu sei que todos vocês sabem disso. Que aí é o lance do Maurício Meirelles, embora seja necessário, tá? Por mais absurdo que isso soe. Então nós temos a segunda camada, muito mais densa, muito mais profunda, muito mais complexa e muito menos óbvia. Esse episódio pode perfeitamente ser utilizado para corroborar o discurso de uns dias atrás de como a comunidade gamer é preconceituosa no geral, né? Como ela não gosta de negros. Só que na minha opinião, o que esse episódio prova é justamente o contrário. Pois é, então essa discussão que vai para além do óbvio... Agora o Wagner vai entrar na parte mais interessante do vídeo, que é a parte não óbvia, como ele mesmo já disse, tá? Mas é importante você prestar atenção, tá? Vamos tirar isso aí, vamos extrair isso desse vídeo, porque você consegue ver a narrativa vindo de longe. Ah, não combateram o racismo do Yasuki, não combateram o racismo do Túlio. Eles vão tentar criar uma narrativa para botar todos esses casos no mesmo balaio, quando a gente sabe que são duas coisas absurdamente diferentes, sacou? Então já fiquem alertas aí a respeito da narrativa que vem. A narrativa tá vindo. Você vê ela lá, tá longe ali, você... entendeu? É que você provavelmente não vai ver em muitos lugares da internet, mas que também é absolutamente importante. Sabe o que aconteceu após o Túlio denunciar no seu canal esses ataques racistas que ele sofreu? Ele recebeu muito apoio, mas muito apoio mesmo de toda a comunidade. Já no canal dele você consegue perceber que o que isso significa? Você tem que parar pra pensar nisso, entendeu? Esse vídeo tem uma média de visualizações bem acima dos outros vídeos. Em um dia pegou 130 mil visualizações. Nenhum dos últimos vídeos que ele lançou pegou essa quantidade de visualização em bem mais tempo. Nos comentários do vídeo dele, ele tá recebendo um apoio massivo. Infelizmente, essa foi a aula mais necessária até hoje. Força, Tulhão. Te entendo, Túlio. Deem like aqui pra ajudar o Túlio. Enfim, eu não vou ficar lendo, mas todos os comentários com mais apoio, mais engajamento, mais likes estão totalmente do lado do Túlio e dando força pra ele, dando apoio. Mas é claro, você pode pensar, bom, é o canal dele, né? É natural que isso aconteça. Mas não é só no canal dele. Nessa cobertura do Mais Esportes, que já alcançou mais de 1 milhão de pessoas, também, mesma coisa. Os comentários são praticamente na totalidade desejando força pro cara, falando mal da Riot, do League of Legends, elogiando o Túlio, o trabalho dele, que eu até nem falei aqui, mas realmente é um cara muito bom no que faz, tá? Eu já assisti alguns vídeos do canal dele e acho ele um excelente criador de conteúdo. Ele apresenta bem, ele tem bastante humildade pra... Presta atenção no que ele tá dizendo, porque é aí que você percebe que o Wesley Safadão tinha razão. Você tá entendendo o que eu quero dizer, não? É aquele 1% que é vagabundo. Não é o gamer médio. Não é o gamer médio. O gamer médio tá lá recriminando, tá lá condenando, entendeu? Tá lá apoiando o cara, tá dando força pro cara e tá mostrando que é uma ínfima minoria. Pode ser uma minoria, o 1% estridente, insuportável e que tem que ser combatido, com certeza. Mas nunca que é o gamer médio. Tá ouvindo, mestrão? Um abraço, Peter Jordan. Reconhecer quando ele erra. O conteúdo dele é bom mesmo. Tava em ascensão de forma absolutamente merecida. E eu tava assistindo o CBLOL ontem, um dia depois disso que aconteceu com o Túlio, e eu quero que vocês vejam como estava o chat da transmissão do CBLOL. O chat, em sua grande maioria, dando força pro cara, tá vendo? Basicamente só... Força Túlio, fogo nos racistas, muita gente spamando o nome do canal do cara, desejando força, falando que o racismo tem que acabar. Cara, isso aqui é o chat da transmissão oficial do campeonato de League of Legends no Brasil. E praticamente não tinha ninguém falando do... Eu não gosto dessa frase, fogo nos racistas, porque eu acho que o certo é cadeia nos racistas, entendeu? Eu acho que a justiça não precisa empregar violência necessariamente para ser justa, e eu já vi muita gente sendo cancelada de forma errada com essa frase fogo nos racistas. Eu acho que isso aí é utilizado de uma forma assim, eu já vi coisas horríveis acontecendo com essa frase no Twitter. Mas o que o Wagner tá mostrando, e a gente precisa ter certeza, né, é que o pessoal de fato tá mandando apoio pro Túlio, certo? Todo mundo entendeu o que aconteceu. Você não tá vendo um chat de gamer médios falando,
Ninguém tá concordando com a merda que aconteceu, né? O jogo da Giga. partida. Eram só... Fala benzinho. Inclusive, eu não sei se você já comentou sobre isso. O quê? O próprio Túlio comentou no vídeo do Wagner. Tá falando sério? Sim, pode dar uma olhada aí que eu acho que tá até fixado pelo Wagner. Esse daí é no canal da Liga, esse vídeo? É, você aguarde. Então, é isso mesmo. Você, meu querido espectador, no final das partes a gente vai olhar o comentário. Isso aí... Para, João Kleber, segue aqui. Só pessoas spamando sobre o caso do Túlio. Então não tem como negar, ele recebeu um apoio massivo de toda a comunidade de League of Legends. Porque assim, a gente não pode utilizar um episódio lamentável que aconteceu com ele pra falar que o gamer médio, ou até que a comunidade gamer, o jogador médio de League of Legends é racista. Só porque existem racistas que estão jogando ali e falando esses absurdos pro cara. É nítido que a esmagadora maioria dos gamers, e mesmo dos jogadores de League of Legends, não são essas pessoas demoníacas que ficam só falando coisas completamente absurdas no chat, que ficam desejando mal pras outras pessoas e inclusive fazendo ataques raciais. E nesse momento você aí, querido jogador de League of Legends que está assistindo o vídeo, pode estar pensando, não, Wagner, aí você tá viajando. Eu jogo League of Legends e eu sei muito bem que toda partida que eu entro tem um monte de pessoas tóxicas, destilando ódio pra lá e pra cá e fazendo comentários racistas. É assim mesmo, essa comunidade... Antes da conclusão do Wagner, eu já vou te dar a letra, presta atenção. Se em toda partida que você entra tem uma pessoa tóxica causando problemas, essa pessoa é você. Brincadeira, respira. Não fica chateado, ok? Sempre que você tiver numa conversa, outro assunto agora, presta atenção, vem cá. Sempre que você tiver numa conversa e a conversa estiver muito chata, provavelmente a culpa é sua. Tem outra também, né, Giga? São coisas que você vai aprendendo com a vida. Fala, Barros. Sempre que você estiver jogando LOL, o errado é você. Você já errou de estar ali jogando. Brincadeira, volta aqui. Mas é sério, não é toda a partida. O Wagner, eu já assisti o vídeo, mas calma. Ele vai falar sobre a questão da incidência e a sensação de que aquilo tá contigo o tempo todo. Presta atenção. É toda horrível. E eu entendo perfeitamente que você possa ter essa percepção. Mas muito provavelmente... Mas é sério, presta atenção, esse argumento é muito bom. Você tá enganado. Ou no mínimo com uma percepção um tanto distorcida. Não é culpa sua. É culpa do seu cérebro. E da forma como ele assimila a experiência. Isso aqui é uma matéria da Exame, que fala por que experiências negativas marcam mais do que positivas. Existem inúmeras matérias e estudos que demonstram isso. Isso aqui é de 2020. Eventos negativos e inesperados produzem memórias fortes. E por mais que essas matérias expliquem o fenômeno, vários especialistas já explicaram por que isso acontece, o meu foco aqui não vai ser no porquê, mas sim no fato. Isso acontece e é o que importa pro meu argumento. Você pode jogar umas 10 partidas de League of Legends por dia. E em 8 das suas partidas você não teve problema nenhum. Talvez você tenha perdido muitas e acabou ficando frustrado. Mas o pessoal tava lá jogando, cada um na sua. Só que 2 partidas tiveram umas pessoas escrotas que ficaram falando bobagem pra você no chat. E essas 2 partidas vão te marcar muito mais. Exato. Aí você vai no outro dia, joga mais umas 10. Teve uma partida bem estressante com umas pessoas também falando grosseria pra você. No outro dia mais umas 10 partidas. Dessa vez talvez umas 3 partidas tiveram pessoas falando bobagem pra você. Ou seja, 80% das partidas que você jogou não tinham pessoas sendo tóxicas no chat e falando bobagem. Porém, aqueles 20% te marcaram bem mais. E você começa a ficar com a sensação de que toda vez que você vai jogar, tem pessoas falando coisas absurdas e tirando você do sério. É claro. E assim, e complementando isso que o Wagner tá dizendo, não seria errado você afirmar que todo dia acontece. Tá entendendo? Porque se numa partida que contém 10 pessoas e você joga 10 partidas, ok? Com um total de 100 pessoas, vamos dizer 99? 99 não, porque você vai estar em uma todas, né? 91 pessoas diferentes. E se todo dia nessas 10 partidas você tem um caso, você tem um problema, né? Você inevitavelmente está tendo problema todos os dias. Todos os dias você está cruzando com aquele 1% que é vagabundo. Quem nunca teve problema no matchmaking de você reportar, às vezes... Bom, não sei como é que funciona no League of Legends, tá? Porque eu não tenho experiência do jogo. Mas já me aconteceu de eu sair de partida porque eu não tava gostando da presença do fulano e eu caio na mesma partida com aquele filho da puta de novo.
sabe? Então, assim, você tem realmente a sensação de que aquilo tá acontecendo o tempo todo porque está se repetindo. É algo que de fato acontece, mas não dá pra generalizar mais uma vez. É que a experiência ruim te marca muito. Pode acontecer, da maior parte das partidas que você joga, terem realmente pessoas tóxicas. Talvez porque você tem muito azar, ou talvez porque você tem o hábito de discutir. Porque também Ou tem talvez porque você é o tóxico. Não tô brincando, respiro. muita gente que gosta de bater boca no chat, e quando você começa a bater boca com as outras pessoas, é muito provável que nas suas partidas tenham muitas pessoas discutindo, porque você é uma das pessoas discutindo e fica puxando essas discussões. E assim, eu tenho bastante propriedade pra falar porque eu jogo League of Legends há mais Eu de não. 10 anos. E eu já tive experiência Mas eu jogava Paragon, que é muito melhor. Brincadeira. em todos os elos, ok? Não, todos não, né? Eu nunca tive experiência no high elo, mas do bronze até o diamante eu já tive experiência. Então eu sei, tem bastante gente tóxica, mas eu já fiz essa filtragem, sabe? De realmente analisar as experiências de um período ali, sei lá, uma semana de jogos, pra perceber que na maior parte dos jogos as pessoas não estão lá se matando. Só que isso acontece e são essas experiências que te marcam. Mas se você for analisar mais criticamente, sem o estômago, que não é o que você naturalmente faria, porque é do ser humano ser mais impactado pelas experiências negativas, você vai perceber que não é que a maior parte da comunidade é nojenta. É isso Até aí. porque eu tava falando sobre o número de partidas que Sim. você se depara com players tóxicos no seu time. Só que você vai ter números ainda menores de players tóxicos se você for analisar por player e não por partida. Porque muitas vezes você vai ficar extremamente estressado quando um cara só do Claro, seu time tava claro. falando merda pra você, sendo que os outros 3 estavam de boa. Então eu acho que é bem errada essa generalização da comunidade gamer, porque nossa, tem muita gente tóxica, qualquer jogo que você vai jogar vai ter as pessoas lá falando besteira pra você. E sim, como eu falei, é normal você ter pessoas muito estressadas em ambiente competitivo, tá? A competição, jogos competitivos são piores nesse sentido, inclusive. Sim. Eu já vi muita gente falando sobre outros jogos mais casuais, que a comunidade do jogo era sensacional, maravilhosa, todo mundo se ajudava e dava dica. Só que quando você vai pro ambiente competitivo, as pessoas tendem a ser mais tóxicas, porque a O PVP extrai o que o ser humano tem de pior. competição acaba causando isso, acaba fazendo com que a pessoa se estresse mais, muitas vezes extrai o pior do, É do isso aí, jogador. é isso aí. Só que esse não é um problema dos gamers. Essas são características humanas. E todo ambiente de competição tende a ter ânimos mais exaltados do que ambientes de pura recreação. No Perfeito. vídeo, o Túlio até fala de outros episódios de racismo que ele sofreu ao longo da sua vida. Ele faz um desabafo sobre isso e, cara, eu vou repetir aqui. Não precisa ser lacrola pra saber. Racismo é uma coisa terrível e a sociedade tem que tratar o racismo dessa maneira mesmo. Na isso aí. verdade, o que a gente tá vendo aqui é que a esmagadora maioria das pessoas é contra o racismo. Se de fato tivesse toda essa divisão, né? Se tivesse um grupo racista muito forte dentro da comunidade gamer, ao menos em algum lugar você encontraria opiniões super divididas sobre esse caso do Túlio, né? Porque aqui, em qualquer lugar que você vá, você vai ver 99% das pessoas ficando do lado dele, apoiando ele. É impossível você falar que existe qualquer divisão de lado ali, sabe? Sim. Não tem 50% das pessoas falando que não, que isso aí não é nada, que, enfim, tem mais é que xingar ele por causa Então, da e aí a gente entra na questão do 1%, que eu falo brincando, eu sei que é uma música, eu tô zoando e tal. Obviamente que sim. Mas é que se parar pra pensar, a proporção deve ser mais ou menos essa mesmo. A gente tá falando de um percentual minúsculo dos jogadores que dá muito trabalho, que dá muita dor de cabeça, dá problema, enche o saco, incomoda e precisa ser combatido. É isso. E quando a gente fala de combater o racismo nesse sentido também, e algumas pessoas se sentem desconfortáveis com esse tema, olha, eu não sei o que aconteceu contigo nos últimos anos, eu não sei se de alguma forma você perdeu a sensibilidade, porque claro, né? Claro, existe também o aspecto de que a gente cansou de ver gente fingindo, mentindo, cavando, sabe? O próprio, não tem nada a ver falar desse cara agora, mas o próprio Lil Vi Lixinho é um cara que não perde uma chance de cavar um racis. Se você olhar pra ele e ele já aproveita, tá acontecendo isso comigo porque o racis estrutural, porque não sei o que lá. Eu sei que o excesso de vitimização de algumas pessoas também deixou a gente com essa coisa, tirou um pouco da nossa sensibilidade, mas isso não pode acontecer.
A gente não pode permitir que os casos que são exagerados e mentirosos, os falsos crimes, não podem... É muito difícil o que eu tô sugerindo, mas de alguma forma a gente precisa ter a noção de que o racismo continua acontecendo. Você precisa entender isso aí. E isso tem que ser combatido. Você não pode ser uma pessoa que se incomoda com isso, sacou? Porque não é sempre que é de mentira e também não é sempre que é de verdade, mas a gente tem que... Porra, vai ser difícil, mas eu conto com você. Isso não vai acontecer, você não vai ver isso. E talvez você diga... Exatamente, chat. A gente não pode deixar o mal vencer de jeito nenhum, cara. A gente não pode ligar o botãozinho do simplesmente seja mais corajoso e não se ofenda com esses ataques. Você tá protegendo os bandidos, cara. O mal precisa ser combatido. E os nossos valores e princípios e as virtudes que a gente tanto se gaba, e eu sei que a gente tem. E os paladinos? Cadê os paladinos? Entendeu? Sim, né? Mas essas pessoas não vão se expor ali porque elas sabem que vão ser retalhadas. Mas justamente elas sabem que vão ser retalhadas porque elas são minoria. Porque a maioria das pessoas vai ficar contra elas. Então os próprios racistas ficam ali na encolha, ficam escondidos porque eles sabem que são minoria e eles sabem que a maior parte da população não vai estar do lado deles. Claro. Mesmo entre os gamers, ok? Até porque, por mais que tenha muita gente tóxica no League of Legends, ainda existe também uma diferença entre os players tóxicos e os players racistas. Tem muito player tóxico que vai querer te desestabilizar, que vai querer entrar na tua mente pra te deixar irritado, porque, enfim, é o que o cara tá querendo, é o que ele busca, ele quer fazer aquilo. E aí vão ter esses animais desumanos que chegam até esse ponto de atacar a raça do cara pra tentar desestabilizar e entrar na mente dele. E esse é mais um ponto que é muito importante a gente comentar aqui. O Túlio falou... Então pera aí, Wagner, antes de você entrar no próximo ponto, eu vou cortar essa parte aqui, porque o vídeo já tá ficando longo. Vai ter 3 partes, ok? A última parte, a próxima, ela será decisiva. Eu te vejo daqui a pouco com a parte 3 e parte final dessa questão aí do combate ao racismo, que é muito importante, é um combate que a gente vai travar.